Depois eu mando um link para ver se facilita. Então hoje a gente entra no que seria a estatística descritiva, tá? A gente vai ver algumas medidas resumos. Nós vimos probabilidade, distribuição de probabilidade e agora a gente entra na parte de estatística descritiva. A estatística descritiva, ela tem dois aspectos. Um é descrever o comportamento dos dados de uma população, ou você descrever os dados para fazer uma inferência, que seria a estatística inferencial, que a gente vai ver no segundo momento. Então a estatística, nessa linha de pensamento, ela é dividida em duas partes. Estatística descritiva, onde eu descrevo os dados, tento resumir os dados para entendê-los melhor, e a inferencial, onde eu pego os dados e faço uma inferência para a população. Tá? Ela é dividida dessa forma. E a estatística descritiva, ela tem um ponto que você pode trabalhar com a população ou com a amostra. O que seria a população? É o conjunto de todos os elementos de um grupo de estudo. Então vamos por um exemplo. Eu quero saber, agora que a gente está na época de eleição, qual o voto de todos os brasileiros. Então se eu pegar todos os brasileiros e perguntar em quem que você vota, eu estou pegando toda a população. E aí eu tenho a informação de toda a população, que seria a nossa eleição. Agora, eu não tenho ou eu não tenho método, ou eu não tenho energia, ou sai muito caro eu pegar toda a população, eu falo, não, vou fazer uma amostra. Então o que é a amostra? É um subconjunto dessa população. Então eu pego um subgrupo, vou lá, seleciono alguns grupos, e desse grupo eu tento depois generalizar para a população. Essa parte onde eu pego uma amostra e generalizo para a população, seria a parte inferencial. Tá? Então a gente precisa entender se nós estamos trabalhando com os dados da população ou com os dados da amostra. Tá? Na nossa parte agora que a gente vai estar trabalhando, a gente vai estar sempre trabalhando com os dados da população. Tá? A gente não vai trabalhar agora com a amostra. Depois que a gente terminar essa parte de estatística descritiva, que a gente entrar na parte inferencial, aí a gente vai trabalhar com a amostra. Então tudo que a gente estiver vendo até o primeiro trabalho, né, a primeira atividade, é tudo população. O que seria a população? Pensar que eu peguei todos os elementos do meu grupo de estudo. Vamos usar um exemplo aqui. Vamos supor que eu queira saber, sei lá, a quantidade que vocês comem de almoço. Então eu poderia pegar e falar assim, olha, eu quero saber a quantidade de quem? Eu quero saber a quantidade da turma de administração, terceiro semestre? Quarto semestre diurno da UFMS. Então vocês, né, são os elementos da minha população. Eu vou pegar a informação de todos vocês. Agora, se eu falar assim, eu quero saber a quantidade que os estudantes de administração consomem no almoço, então vocês percebam que vocês fazem parte desse grupo, mas o grupo não se restringe a vocês. Então vocês seriam uma amostra de estudantes de administração. Tá? Então essa é a diferença. Se o meu estudo se restringe a esse grupo é minha população. Se o meu estudo restringe a um grupo maior e esse grupo ele só faz parte disso, ele seria uma amostra. Então quem vai dizer se é uma população ou uma amostra é o estudo que você está fazendo, é como ele está caracterizado. Tá? Então é isso que vai definir se é uma amostra ou se é uma população. Eu quero saber de quem? Eu quero saber de todos os estudantes de administração do Estado, de todos os estudantes de administração do Brasil, de todos os estudantes de administração do mundo, de estudantes de administração só da UFMS, só do diurno. Então isso que vai restringir os grupos. E lembrem que isso tem um pouco a ver com aquela parte da probabilidade. Então eu tenho um grupo geral, que grupos que eu estou pegando desse meu grupo geral. Tá? Então seria isso. Quando a gente está trabalhando com uma população, a estatística descritiva, ela vai buscar identificar a distribuição dos dados da sua população. Lembra que a gente viu as distribuições de probabilidade? A gente viu algumas distribuições mais comuns, que são as distribuições discretas, a binomial e a hipergeométrica, e a distribuição contínua, a distribuição normal. Então, quando eu tenho o meu conjunto de dados da população, eu quero ver se essa população se encaixa na distribuição normal de probabilidade. Se ela se encaixa na distribuição normal de probabilidade, a gente já tem algumas informações a priori. Quais são elas? Sobre a probabilidade, aquele intervalo entre menos um desvio padrão mais um desvio padrão, eu sei quanto que eu tenho proporção da minha população ali dentro. Menos 2 desvios padrões mais 2 desvios padrões, 95,4%. Menos 3 mais 3 desvios padrões da média, 99,7%. Então, sabendo que esses dados têm uma distribuição normal, ok, eu já tenho algumas informações prévias sobre isso. Em alguns casos,
na prática de vocês, os dados podem não seguir a distribuição normal. E aí você teria que buscar qual distribuição ele está seguindo para poder fazer aquelas outras generalizações, aqueles outros testes. Na prática, seria muito difícil você encontrar casos onde não são distribuições normais. Tá? Mais perto ou mais próximo seria a distribuição Q quadrado. Quando você está trabalhando com duas distribuições normais, faz a diferença entre elas, ela daria uma distribuição Q quadrado. Mas na nossa sala de aula, na nossa teoria e no que vocês vão ver, basicamente os nossos dados da população vão ter distribuição normal. Tá? Então vocês tiveram aquela parte de probabilidade, distribuição de probabilidade, distribuição contínua, distribuição normal, para conseguir olhar os elementos da população e perceber que eles têm distribuição normal. Então você já sabe como isso se comporta, já sabe como aquilo está trabalhando. Tá? Antes também da gente entrar nas partes numéricas, deixa eu Antes da gente entrar nas partes numéricas, nós temos que classificar sobre as nossas variáveis. Lembra que, a partir de agora, a gente vai estar trabalhando com variável. O que a variável quer dizer? A gente já definiu. Quer dizer que eu estou medindo o meu experimento por esses resultados. Lembra que a gente tem um experimento, tem os possíveis resultados. Esses possíveis resultados é a minha variável. Tá? Essa minha variável, ela pode ter duas características, quantitativas ou qualitativas. O que é uma variável quantitativa? É uma mensuração numérica dos resultados. Então, os exemplos que a gente tem trabalhado até agora, todos os exemplos foram variáveis quantitativas. Quantidade de erros numa amostra, quantidade de defeitos numa amostra, a mensuração de tempo da lâmpada para queimar. Então, todas as mensurações numéricas são variáveis quantitativas. Então, todas as nossas contas, para resumir as distribuições de probabilidade, elas vão estar basicamente nas variáveis quantitativas. Quando eu estou estudando um experimento e esse experimento me dá um resultado numérico, matemático, né? Um resultado numérico onde eu possa mensurar isso. Mas eu tenho também resultados que são qualitativos, ou seja, ela é uma qualidade ou característica do resultado, tá? Do que eu estou buscando. Vamos usar um exemplo aí. Eu estou querendo saber, voltar ao exemplo da quantidade de alimentos que vocês consomem no almoço. Então, vamos definir que eu quero saber isso para a turma de vocês. Então, para a turma do quarto semestre de administração de URB. Eu vou pegar essas informações de vocês, mas eu posso querer ver se características de vocês modificam o resultado da alimentação de vocês. Então, eu vou pegar algumas qualidades de vocês. Eu vou ver o sexo, se é homem, se é mulher. Tá? Eu vou ver, sei lá, faixa de renda, se é uma classe mais alta ou uma classe mais baixa. Então percebam que homem e mulher não existe um resultado numérico, né? Não existe. Eu posso até falar o homem é 0, a mulher é 1, para eu trabalhar através de um gráfico, trabalhar através de uma visualização. Mas não existe uma relação de 0 a 1, né? Não tem uma distância de 1 para o homem e para a mulher. Não existe uma relação matemática nisso. Tá? Faixa de renda também. Eu posso falar, olha, tem um pessoal que ganha acima de determinada renda, um pessoal abaixo de determinada renda. Não existe uma relação numérica se eu falar acima de determinada renda e abaixo de determinada renda. Claro, se eu perguntar o valor que a pessoa ganha, eu entrei numa variável quantitativa. Tá? Ou então o bairro que a pessoa mora. Então, uma variável qualitativa, ela tem uma qualidade daquele elemento. Eu posso até colocar um número para medir essa qualidade do elemento. Mas esse número é só um rótulo que eu coloquei. Eu não consigo dizer que, vamos por assim, eu coloco cada bairro de Campo Grande, eu ponho um número. Aí eu pergunto para você, qual o seu bairro? Quanto que você consome no almoço? Vou fazendo isso. Aí eu percebo que deram, sei lá, 7 bairros diferentes. E aí eu tenho o número do 1 ao 7. Aí eu vou lá e faço a média. Então o bairro das pessoas é o 3,5. Você entendeu? Não faz sentido. Apesar de eu poder fazer essa conta, não faz muito sentido. Então a variável qualitativa é isso, quando eu tenho uma qualidade daquelas coisas que eu estou observando. Mas qualidade não no sentido de qualidade boa ou ruim, qualidade no sentido de característica, tá? Então, o sexo é uma característica, esse espaço geográfico de onde a pessoa vem, tudo que você definir como alguma característica que você está olhando, vai ser uma variável qualitativa.
Tá? E aí isso entra naquela coisa da probabilidade, onde fala assim, será que os homens e as mulheres têm características de consumo de almoço diferente? Então essa característica que eu vou poder separar, eu vou poder trabalhar eles independente de ser homem e mulher, e depois falar, não, então agora eu quero pôr essa característica e eu separo os grupos homem e mulher. Tá? Então a gente vai fazer as contas nas variáveis sempre quantitativas, lembrando que a qualitativa eu posso transformar ela numa quantitativa, posso colocar um número, porém a relação numérica dela é apenas um rótulo, tá? Não existe uma relação matemática disso. Tá? Outro exemplo que eu acho que dá para ver bem isso é, por exemplo, classe de escolaridade. Quando as pessoas falam, escolaridade ensino básico, ensino médio e ensino superior. Aí você fala, quem ensino básico é 1, quem ensino médio é 2, quem ensino superior é 3. Por mais que tenha uma ordem cronológica de tempo, não existe uma relação de quem ensino médio 2 e quem ensino superior 3, essa distância numérica de 1 para 2. Entendeu? Como que eu vou dizer isso? Tá? Então é isso que quero falar na variável qualitativa quando eu transformo ela numa quantitativa. Tranquilo aí? Tá? Então agora vamos entrar nas medidas numéricas que a gente tem. Primeira coisa que a gente vai ver são as medidas de tendência central. Lembra que quando a gente viu distribuição de probabilidade, essas distribuições elas estão centradas em alguma informação, tá? Então, quando a gente olha um conjunto de dados, a gente quer ver aonde que estão centrados esse conjunto de dados, tá? Nossas medidas de tendência central, moda, média e mediana, são as medidas que vão dar mais ou menos, ou vão te dar uma noção de onde estão centradas as distribuições desses dados. Moda é o valor que aparece com mais frequência nos resultados. Então ele é bem simples, eu pego todos os meus resultados e vejo o valor que mais se repete. Tá? O valor que mais se repete nos meus resultados é a minha moda. Mas se eu tiver dois valores que se repetem com a mesma quantidade? São bimodal, ou seja, eu tenho duas modas. Eu posso ter também três modas. Ou eu posso olhar e todos os meus elementos se repetirem na mesma quantidade. Então ele seria amodal, ou seja, não tem nenhum valor que se repete mais do que os outros. Tá? Não é uma informação extremamente importante, mas é para você ver. Lembra que uma das características da distribuição normal, o valor que mais se repete, a moda, é igual a mediana igual a média. Então você está olhando e falando assim, eu estou vendo se o valor que mais se repete é o valor central dessa distribuição. Então lembre que quando você faz a distribuição, você quer fazer um chute. Então imagine que eu peguei a quantidade de pesos de vocês no almoço e eu percebi que a moda seria 470 gramas. Tem, sei lá, 10 alunos que comem 470 gramas. Então se eu for pegar essa informação e passar para um novo aluno e falar, olha, quanto que seria um bom chute para esse novo aluno? Um bom chute seria o valor que mais se repete, porque o valor que mais se repete tem a ver com a probabilidade, então é o valor mais provável, tá? Então a moda ela vem para essa análise aí. E aí a gente vai para a segunda análise, a média, que eu acho que é o mais comum da gente entender, que é o que mais naturalmente a gente, não diria naturalmente, mas eu acho que a gente está acostumado a fazer pelo ensino médio, pelos estudos, seria a média. Então a média é o valor esperado dos dados. Lembra quando a gente viu esperança, o valor esperado? Quando você faz o resumo dos dados, você se resume para a média, ou para a esperança, ou o valor esperado, que vai ser a minha média. Ou seja, vai ser o valor central da minha distribuição. Só que aí, central em que sentido? Onde eu considero ele um equilíbrio numérico, onde eu olho o valor e a frequência. Então é como se eu pegasse... Vamos voltar ao nosso exemplo de quantidade de comida. É como se eu pegasse todos vocês e falasse, olha, quem comeu menos? 280 gramas. Quem comeu mais? 700 gramas. Então eu pego um pouco desses 700 e ponho para 280. Igualo todas as minhas medidas. Então seria um valor de equilíbrio, onde eu igualo a quantidade de comida e a quantidade de pessoas. Tá? É como se eu colocasse isso em equilíbrio. Tá? Eu considero, faço a soma. Então, como que eu calculo isso? Como a gente está acostumado a fazer. Faço o somatório de todas as minhas observações dividido pela quantidade de observações. Tem uma característica aqui importante. Quando a gente está trabalhando com a população, a nossa média a gente vai chamar de Mi, tá? Que é a letra grega M, porque você está sabendo que é a média da população. Então, eu vou observar todos os meus dados, no caso a quantidade de comida que vocês consumiram, e dividir por N, que é a quantidade de pessoas que eu peguei essa informação. Como vocês são minha população, essa média da quantidade de comida de vocês seria o meu Mi, o meu parâmetro da população.
Se o caso a gente estiver trabalhando com uma média da amostra, ou seja, vocês não são minha população, vocês são só uma amostra dos estudantes de administração, eu não vou mais chamar de I, eu vou chamar de X barra, mas continua sendo chamado de média, continua sendo a média, só que o X barra é uma média da amostra. Vai ser o somatório de todas as observações dividido por N, que é o tamanho da minha amostra, que é o tamanho de vocês. Matematicamente é a mesma coisa, somo todas as minhas observações e divido pela quantidade de observações. A diferença está, se eu estiver trabalhando com uma população, isso vai ser o meu MI, porque é o dado que resume a minha população. Se eu estiver trabalhando com uma amostra, vai chamar de X barra, porque é o dado que resume a minha amostra. Então, o dado que resume a minha amostra não necessariamente vai ser exatamente igual ao que resume da minha população, mas você vai conseguir construir um intervalo de confiança para ter uma noção, através do X barra, qual é o meu MI, tá? Isso que é a parte inferencial. Pego um X barra e quero, através desse X barra, saber qual o meu MI, que é a mesma coisa da pesquisa eleitoral, só que aí a gente não trabalha trabalhando com X, né, com X barra, eu estou trabalhando com P chapéu, então eu tenho uma população, uma proporção que vão votar em determinado candidato, que eu não sei, eu só saberia no dia da eleição. Eu pego alguns candidatos, faço uma amostragem e estimo essa proporção. E através dessa proporção amostral estimada, eu faço a proporção, ou espero, construo um intervalo para ter a proporção real da população. Que é aquela parte que, quando falam da pesquisa, falam um intervalo de 2% para mais ou para menos, com 95% de confiança. Então ele constrói um intervalo para esse verdadeiro valor. Tá? Voltando então aqui, a média, matematicamente é a mesma coisa, diferencialmente na parte teórica sobre isso. Como a gente vai estar sempre trabalhando até a primeira parte, a parte inferencial, como população, então a gente vai estar sempre trabalhando com MI. Tá? A mediana agora, outra medida de tendência central. A mediana é o valor central que divide os dados em 50% maiores e 50% menores. Lembre, a média, eu estou colocando a distribuição, o centro da distribuição em equilíbrio, considerando os valores e a quantidade. A mediana, agora eu não olho mais os valores, eu olho só a quantidade. Então a mediana, ela divide exatamente os dados em 50% maiores e 50% menores, tá? Então eu não olho mais a quantidade, os valores numéricos do X, eu olho só as quantidades. Então vamos voltar ao exemplo de vocês, que eu quero saber a quantidade de alimentos que vocês consomem. Quando eu faço a média, eu somei todos os casos, eu percebi que a média dava 430 gramas por estudante, tá? Teve pessoas que comeram, sei lá, 900 gramas, tiveram pessoas que comeram 200 gramas, mas considerando tudo isso, na média 430. A mediana, cada pessoa vai ser uma observação. Então não importa se a pessoa comeu 900 gramas ou 2 quilos, ele vai ser uma observação. Então aqui eu olho quantas pessoas eu tenho. Ah, eu tenho 30 pessoas. Daí eu vou lá e busco 30 pessoas. Vamos por 5 para ficar fácil. Eu busco 5, tenho 5 observações. Qual que é o valor que divide exatamente na metade? Esse cara aqui. Então esse cara aqui, ó, perceba que eu tenho 2 menores do que ele, 2 maiores do que ele. Então esse cara vai ser minha mediana. E aí eu vou lá e observo qual o valor daquele cara. Então vamos por que na alimentação de vocês, isso aqui fosse 450. Tá? Então eu fui lá, quem que é a terceira observação? 450. Então eu sei que eu tenho 2 pessoas 50% menos do que 450, 2 pessoas mais do que 450. Quanto mais? Não sei. Isso aqui a pessoa pode ter comido 2 quilos, quanto ela pode ter comido 1 quilo. Percebam que ele conta como uma única pessoa. Tá? Então a mediana, ela leva em consideração essa frequência. Eu desconsidero o peso da variável, eu desconsidero o valor que a variável assume, eu só olho a quantidade de variáveis. Tá? E aí lembre que na distribuição normal, a mediana é igual, ou espera-se ser igual à minha média. Isso quer dizer o quê? Que o valor da média vai ser o valor que vai dividir em 50% para mais ou para menos. Tá? Não é a média que diz que divide aquela distribuição no meio. Quem diz isso é a mediana.
Quando a mediana for igual à média, aquele valor está dividindo, tá? Como que eu chego no valor numérico da mediana? Um jeito fácil de entender é você pegar o número de observações, somar 1 e dividir por 2. Esse resultado aqui, ele vai ser a posição da sua mediana, tá? Então eu vou olhar lá, vamos supor que eu peguei 10 elementos. Desculpa, vamos pegar 11 para ficar mais fácil. 11 alunos. 11 mais 1, 12, dividido por 2, 6. Então, o sexto elemento vai ser minha mediana. Tá? E aí, teve isso que eu falei. Ó. Se n for ímpar, que é esse exemplo, 11, a mediana será o valor que ocupa a posição dos dados. Então, nesse exemplo, 11 elementos, mais 1, 12, dividido por 2, 6. Então, o sexto elemento seria a minha mediana. Tá? Mas e se os dados forem pares? Se eu tiver 10 mais 1, 11, dividido por 2, 5,5. Eu não tenho alguém que ocupa a posição 5,5. Então, o que eu faço? Eu faço a média do valor décimo, que é o valor anterior, e a média do valor, e o valor décimo primeiro. Então, nesse exemplo, se eu pegar, décimo não, na quinta, se eu pegar esse exemplo, 10 alunos, 10 mais 1, 11, dividido por 2, 5,5. Então, eu vou pegar o quinto elemento, mais o sexto elemento, e vou fazer a média dele. Eu vou procurar o valor entre esses dois caras, tá? E aí vai ser minha mediana. Alguma dúvida aí? Tranquilo? Então... Vamos agora para